Um homicídio sempre é imperdoável, principalmente quando o mesmo é acompanhado de sequestro, abuso sexual e tortura. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. O matador adolescente Champinha e o crime que chocou o Brasil. Aos 16 anos de idade, ele cometeu um dos assassinatos que mais chocaram o país após sequestrar um casal no interior paulista. Caso Champinha. O crime consistiu na tortura e assassinato do jovem Felipe Silva Café, de 19 anos, e da menor Liana Bey Friedbach, 16 anos, por 4 homens e um adolescente. Liana Bey Friedbach nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 1987 e foi assassinada em Juquitiba no dia 5 de novembro de 2003. Felipe Silva Café nasceu em 1 de julho de 1984 e foi assassinado no dia 2 de novembro de 2003. Liana era filha do advogado Ali Friedbach. Os assassinos foram presos alguns dias depois dos crimes. Em junho de 2006, Antônio Caetano da Silva, Aguinaldo Pires e Antônio Matias de Barros foram condenados pela Justiça a 124, 47 e 6 anos de prisão, respectivamente. Em novembro de 2007, Paulo César da Silva Marques, o Pernambuco, foi condenado a 110 anos e 18 dias de prisão pelo assassinato. Champinha, considerado o líder do bando, era menor de idade na época da morte do casal e foi internado na Unidade Experimental de Saúde da Unidade Tietê da Fundação Casa, antiga FEBEM, na Vila Maria, zona norte de São Paulo, onde permaneceu até completar 18 anos. Após completar 18 anos, ele foi novamente avaliado e transferido ao manicômio Casa de Custódios de Taubaté, por tempo indeterminado, visto seu alto grau de periculosidade junto à sociedade. A mãe de Felipe Café, morto ao lado da namorada em 2003 no crime, que ficou nacionalmente conhecido como Caso Champinha, em razão do apelido do assassino, receberá R$40 mil de indenização de 2 produtoras que usaram a imagem do corpo de Felipe no primeiro episódio da série Investigação Criminal, veiculada no canal XN. O valor será dividido entre as 2 empresas rés. A decisão é da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acolheu parcialmente o recurso de Lenise Café para majorar o valor da indenização por danos morais. Em primeira instância, a reparação foi fixada em 30 mil. Lenise, porém, havia pedido 300 mil, valor considerado excessivo pela relatora, desembargadora Viviane Nicolau, apesar de ela reconhecer que nenhuma quantia será suficiente para recuperar a dor de uma mãe de ver imagens do corpo de seu filho em uma série de televisão. Abre aspas. Com efeito, há que se ressaltar o inegável padecimento íntimo e psicológico da autora, decorrente da desnecessária exibição do corpo do seu filho morto, Felipe, como sabido, conquanto o dano moral trazido na dor e no desconforto psicológico seja intraduzível financeiramente. Não há negar o direito indenizatório daí decorrente, mormente no caso dos autos, posto que o sofrimento emocional da autora repercutiu em sua vida no âmbito pessoal e afetivo.
fecha aspas, disse a relatora. Segundo Viviane Nicolau, as imagens do corpo de Felipe foram usadas sem autorização e de forma desnecessária na série. Abre aspas. A dignidade da pessoa humana se sobrepõe ao direito de informação, fecha aspas, afirmou. Além da indenização, as produtoras foram condenadas a retirar as imagens do corpo de Felipe de todo e qualquer arquivo televisivo ou online do programa em qualquer meio de exibição. Liana Friedebeck, então com 16 anos, e Felipe Café, 21, foram torturados e mortos enquanto acampavam na zona rural de Embu, na Grande São Paulo, em novembro de 2003. Champinha, o Roberto Aparecido Alves Cardoso, nasceu em Embu-Guaçu, São Paulo, em 1986. Teve uma infância pobre e, desde garoto, já apresentava sinais de psicopatia. Uma professora relatou que presenciou o garoto maltratando animais com frieza. Ele também foi acusado de assassinar um morador de rua, mas o crime jamais foi comprovado. No início de novembro de 2003, Liana Friedebeck, de 16 anos, e Felipe Silva Café, de 19, decidiram passar um final de semana acampando perto de um sítio abandonado em Embu-Guaçu. Como a família de Liana não aprovava o namoro, ela mentiu seu destino. Champinha e seu amigo Pernambuco, Paulo César da Silva Alves, estavam saindo para pescar, quando avistaram o casal e decidiram assaltá-lo. Ao descobrirem que o casal não tinha muito dinheiro, Champinha e Pernambuco decidiram sequestrar os dois. Liana sugeriu que os criminosos pedissem um resgate à sua família e os libertassem. Os 4 foram para a residência de Antônio Matias de Barros, outro comparsa, que foi o primeiro cativeiro do crime. Na primeira noite do cativeiro, Pernambuco violentou sexualmente Liana, enquanto Felipe permanecia em outro quarto. Champinha não se envolveu nessa ação. Na manhã seguinte, os bandidos concluíram que Liana era a única peça importante do sequestro e Pernambuco executou Felipe no matagal com um tiro na nuca. O corpo foi abandonado na mata. Liana foi levada para outro local de um novo comparsa, Antônio Caetano da Silva. Pernambuco fugiu para São Paulo e Champinha retornou para o cativeiro com Liana, momento em que a estuprou pela primeira vez. Ao mesmo tempo, o pai da garota descobriu que ela havia ido acampar e, acreditando que o casal poderia ter se perdido, acionou o COI, Comando de Operações Especiais, que deu início a uma busca na região. Eles acharam a carteira e o celular de Liana e as roupas dos estudantes. No terceiro dia de cativeiro, Liana foi estuprada coletivamente por Champinha, Antônio Caetano e também por Agnaldo Pires, outro comparsa. Mesmo sem saber do sequestro, o irmão de Champinha, que conhecia seus problemas comportamentais, o alertou sobre a movimentação de policiais na região. Champinha disse a ele que Liana era sua namorada e que a levaria para a rodoviária, mas esse não era seu plano. Na madrugada do dia 5 de novembro, Champinha levou a vítima para o mesmo matagal em que matou Felipe. Ele tentou degolá-la e, ao falhar, desferiu golpes de faca nas costas e no tórax. Champinha ainda comeu um pedaço do seio da moça. Ela morreu de traumatismo craniano quando Champinha golpeou sua cabeça com um lado cego da faca. Os corpos das vítimas foram encontrados 5 dias depois e os suspeitos
foram localizados e presos em 10 de novembro de 2003. Aguinaldo Pires foi condenado a 47 anos e 3 meses de reclusão por estupro. Antônio Caetano da Silva recebeu 124 anos de reclusão por diversos estupros e Antônio Matias foi sentenciado a 6 anos de prisão em 1 ano, 9 meses e 15 dias de detenção por cárcere privado. Favorecimento pessoal, ajuda às fugas dos outros acusados e ocultação da arma do crime. Pernambuco pegou 110 anos e 18 dias por homicídio qualificado, sequestro, estupro e cárcere privado. Champinha, menor de idade, foi condenado a 3 anos na Fundação Casa. Um laudo apontou transtorno de personalidade antissocial e leve retardo mental em Champinha, que hoje vive em uma unidade experimental de saúde sob os cuidados do Estado. Com 34 anos de idade, Roberto Aparecido Alves Cardoso não é um detento comum. Champinha, assassino confesso do casal de adolescentes, uma com 16 anos e o outro com 19, em novembro de 2003, que tinha a mesma idade da menina, Champinha também tinha 16 anos na época do assassinato, ficou na Fundação Casa até completar 21 anos. Desde então, após um laudo apontar que ele possui transtorno de personalidade antissocial e leve retardo mental, além de representar riscos à sociedade, o homem passou a viver em uma unidade criada especialmente para adultos infratores na mesma situação. Hoje, ele está jogando videogame e realizando atividades lúdicas com um acompanhamento psicológico e médico, além de 4 refeições diárias. Nos últimos anos, diversas ações foram impetradas na Justiça por advogados ligados aos direitos humanos, pedindo a liberdade do assassino do casal de jovens, sob a alegação de que ele está em um, abre aspas, limbo jurídico, fecha aspas. Nenhuma delas prosperou. Realmente, ele ainda se encontra preso devido a uma gambiarra jurídica. Afinal, não há lei no Brasil que seja punitiva para criminosos desse tipo. Em face disso, ele, na realidade, está preso por uma questão civil e não criminal. Procurada em várias ocasiões pela revista Veja, a mãe de Champinha, moradora de Embu das Artes, sempre se recusou a falar sobre o filho. Ela o visita regularmente. Vamos analisar esse crime. Podemos perceber que essa tragédia poderia ter sido evitada. Mas não foi simplesmente pela impunidade do criminoso em ter se safado de um crime anterior e demais contravenções. O Estado, mais uma vez, foi omisso e continua sendo. Omisso em não punir quando deveria. Omisso por não rever a legislação atual a fim de se criar leis preventivas e punitivas. O descaramento foi tamanho que os policiais locais, antes de saberem se os 2 jovens já estavam mortos, já afirmaram para o pai de Liana, abre aspas, isso é coisa do Champinha, fecha aspas. Muito se fala sobre a redução da maioridade penal, mas na minha opinião, a criminalidade cometida por menores de 18 anos iria diminuir vertiginosamente se fosse terminado, se desse fim ao foro privilegiado. E se outra lição pode ser tirada dessa tragédia, é que não importa o tipo de relação, não importa a negativa possivelmente recebida, mas os filhos não devem esconder nada de seus pais.
Liana mentiu a data de sua viagem, mentiu o paradeiro do seu passeio, simplesmente por temer que seus pais não permitissem que ela ficasse com o namorado. Se ela não tivesse mentido, provavelmente ela e o namorado ainda estariam aqui, ou por terem ido, ou por terem sido localizados em tempo hábil de serem salvos. Caso seja do seu interesse, se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações dos casos seguintes que aparecerão aqui no canal. E tem esse recadinho final para você. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. Sine qua non.